Oi, pessoal! Nosso trabalho fala sobre o tratamento da asma. Nós somos acadêmicos do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Pelotas e nosso grupo é composto pelas discentes Eduarda, Etiane e Fabiana. A asma, também conhecida como bronquite asmática ou bronquite alérgica, é uma doença que acomete os pulmões e é acompanhada de uma inflamação crônica dos brônquios. Os sintomas da doença caracterizam um processo que pode afetar todo o organismo e não somente as vias aéreas inferiores, podendo haver um aumento da produção de secreções, causando um prejuízo na passagem de ar. Pessoas asmáticas apresentam tosse frequente, prolongada e geralmente durante a noite, e nem sempre acompanhadas de catarro. O chiado, o cansaço ou pressão no peito com dificuldade para respirar também são alguns sintomas. Esses sintomas podem aparecer juntos ou ocorrer isoladamente. A existência de tosse crônica ou falta de ar ao praticar exercícios físicos também pode ser um sintoma de asma. A asma pode ser causada por vários fatores, como alergia a poeira, ácaro, mofo, pólen, fezes de barata e pelos de animais, por infecções como as viroses, gripes, resfriados ou ainda as sinusites. Mudanças de tempo, fumaça, poluição, cheiros fortes, esforço físico, aspectos emocionais, exposição ao ar frio, alguns tipos de medicamento, como também alguns alimentos, o refluxo gastroesofágico, as causas hormonais, fatores relacionados ao trabalho e à escola também podem desencadear algumas crises de asma. Assim, a asma também pode ser provocada por outras doenças. As principais classes de fármacos comumente utilizadas no tratamento da asma são broncodilatadores do tipo beta-2 agonistas, anticolinérgicos, corticoides, modificadores de leucotrienos, estabilizadores de mastócitos e metilxantinas. Beta-2 agonistas relaxam os músculos lisos dos brônquios, diminuem a desgranulação dos mastócitos e a liberação de histamina. Inibem o extravasamento microvascular nas vias respiratórias e aumentam a depuração mucociliar. Apresentações com agonistas beta-2 podem ser de ação rápida, de ação prolongada ou de ação ultra-prolongada. Beta-2 agonistas de curta duração. Exemplos: salbutamol e o fenoterol. Não devem ser utilizados isoladamente para manutenção prolongada da asma crônica. Produzem efeito dentro de minutos e permanecem ativos por 6 a 8 horas, dependendo do fármaco. Taquicardia e tremor são os efeitos adversos agudos mais comuns dos beta-2 agonistas inaláveis e têm relação com a dose. A hipopotassemia leve ocorre raramente. Beta-2 agonistas orais têm mais efeitos sistêmicos e, em geral, devem ser evitados. Beta-2 agonistas de longa duração. Exemplos: salmeterol e o formoterol. Permanecem ativos por até 12 horas. São usados para asma moderada e grave, mas nunca devem ser usados como monoterapia. Interagem sinergicamente com corticoides inalados e permitem menor dosagem de corticoides. Agonistas beta-2 de ação ultraprolongada. Exemplo: indacaterol. Permanecem ativos por até 24 horas e, como os beta-agonistas de ação prolongada, são usados para os casos de asma moderada a grave e não devem ser utilizados como monoterapia. Interagem sinergicamente com corticoides inalados e permitem menor dosagem de corticoides. Ao tratar pacientes com asma, esses fármacos, salmeterol, formoterol, vilanterol, só devem ser utilizados em combinação com corticoides inalatórios para pacientes cuja doença não está controlada de maneira adequada com os outros controladores de asma ou cuja gravidade claramente justifica terapias de manutenção adicionais. O uso diário ou diminuição dos efeitos dos beta-2 agonistas de curta duração ou uso de um ou mais tubos por mês sugere controle inadequado da doença e a necessidade de se iniciar ou intensificar outras terapias. Anticolinérgicos.
Os anticolinérgicos relaxam a musculatura brônquica pela inibição competitiva dos receptores colinérgicos muscarínicos M3. O ipratrópio pode ter efeito aditivo quando combinado com beta-2 agonistas de curta duração. Os efeitos adversos incluem dilatação pupilar, visão turva e boca seca. O tiotrópio do tipo inalador de névoa suave, 1,25 mcg jato, é um anticolinérgico inalatório de 24 horas que pode ser utilizado para pacientes com asma. Nos pacientes com asma, ensaios clínicos com tiotrópio acrescentado a corticoide inalatório ou a uma combinação de beta-2 agonista de longa duração, além de um corticoide, mostraram melhorar a função pulmonar e diminuir as exacerbações da asma. Os corticoides inibem a inflamação das vias respiratórias, revertem a regulação para baixo do beta-receptor e inibem a produção de citocina e ativação da proteína de adesão. Bloqueiam a resposta tardia aos alergênios inalados e as vias de administração são oral, intravenosa e inalatória. Nas agudizações da asma, o uso precoce de corticoides sistêmicos frequentemente aborta a exacerbação, diminui a necessidade de hospitalização, previne o reaparecimento e acelera a recuperação. As vias oral e intravenosa são igualmente efetivas. Os corticoides inaláveis são indicados para supressão a longo prazo, controle e reversão da inflamação e dos sintomas. Eles também reduzem substancialmente a necessidade da manutenção da terapia corticoide oral. Os efeitos adversos locais dos corticoides inaláveis envolvem a disfonia e a candidíase oral, que podem ser prevenidas ou minimizadas se o paciente for orientado a usar espaçador ou fazer gargarejo com água após a inalação com corticoide. Os efeitos sistêmicos relacionados à dose podem surgir com as formulações orais ou inaladas e ocorrem principalmente com doses de inalação maior que 800.000 microgramas por dia. Inclui a supressão do eixo adrenal hipofisário, osteoporose, catarata, atrofia de pele e hiperfagia e escoriação facial. Os estabilizadores dos mastócitos inibem a liberação de histamina dos mastócitos, reduzem a hiperresponsividade das vias respiratórias e bloqueiam as respostas precoce e tardia dos alergênios. São administrados por inalação profilaticamente para pacientes com asma induzida por esforço e por alergênios. Porém, eles não são efetivos após a ocorrência de sintomas. Constituem um dos fármacos mais seguros para asma, mas são os menos efetivos. Os modificadores dos leucotrienos são administrados por via oral e podem ser usados para o controle e a prevenção a longo prazo de sintomas em pacientes com asma leve, persistente a grave persistente. O principal efeito adverso é a elevação das enzimas hepáticas. As metilxantinas relaxam a musculatura lisa brônquica e podem melhorar a contratilidade miocárdica e diafragmática por mecanismos desconhecidos. Elas provocam inibição da liberação intracelular de cálcio, diminuição do extravasamento microvascular para a mucosa das vias respiratórias e inibição da resposta tardia a alergênios. Diminui a infiltração de eosinófilos da mucosa brônquica e das células T no epitélio. A metilxantina teofilina é utilizada por controle a longo prazo como um adjuvante aos beta-2 agonistas. A teofilina de liberação prolongada ajuda no tratamento de asma noturna, mas o fármaco está caindo em desuso em decorrência de inúmeros efeitos adversos e interações em comparação com outros fármacos. Os efeitos adversos são cefaleia, vômitos, arritmia cardíaca, convulsão e agravamento do refluxo gastroesofágico. Elas têm um índice terapêutico estreito, uma vez que múltiplos fármacos e condições alteram o metabolismo e a eliminação das metilxantinas.